Senhoras e senhores, ouviremos então neste momento as palavras do anfitrião, presidente do Sindiex, Marcílio Rodrigues Machado. Bom, o mais difícil foi subir aqui, mas após ter encontrado várias pessoas familiares, vários amigos, porque Vitória é uma cidade que parece muito grande, mas a gente observa aqui nas primeiras mesas e que a gente tem acesso através da visão, figuras familiares, figuras amigas, e eu acho que eu vou me sentir um pouco mais à vontade, ao invés de ler um discurso, tentar fazer um discurso com menos formalidade para vocês. Em primeiro lugar, senhoras e senhores, uma boa tarde. Cumprimento o senhor governador do estado do Espírito Santo, Paulo Artung, e através dele todas as autoridades que nos honram com suas presenças, os empresários, os amigos que nos engrandecem ao participar deste evento institucional do Sindiex neste dia festivo. Primeiro, eu gostaria de ressaltar as realizações marcantes do segmento nesses 23 anos de existência. É interessante que o Sindiex está sempre ligado ao Fundap, é claro, ao comércio exterior. Nós estamos celebrando 23 anos, mas o Fundap já existe desde a década de 70 do século passado. Então, são aproximadamente 40 anos. Com relação à arrecadação, eu gostaria de colocar para vocês, nesses 23 anos apenas, nós estamos fazendo uma análise desses 23 anos de aniversário do Sindiex, foram 25 bilhões, senhores, 25 bilhões de reais em ICMS decorrente das importações. E foram repassados, consequentemente, 6 bilhões de reais para os municípios capixabas. Dentro desse contexto também, os projetos apoiados com recursos do Fundap proporcionaram 942 milhões em investimentos e geraram 6 mil empregos. Muitos desses projetos que foram feitos com recursos do Fundap, vocês podem observar em diversas áreas, retroáreas, portos que foram feitos aqui no nosso estado. Com relação também ao programa do Fundap Social, e o Banco de Desenvolvimento tem tido um papel muito importante nesse sucesso de trajetória do Sindiex. Foram cerca de 113 milhões de reais repassados nesse período. Em continuidade, depois de ter colocado esses números, que eu acho que são bastante relevantes, 25 bilhões em 23 anos, eu quero destacar a importância do comércio exterior para o desenvolvimento de um país. E muito se discute sobre importação, exportação, e às vezes as pessoas, não, exportação é bom, importação acaba, em muitos casos, por uma interpretação que a gente considera inadequada, não sendo um fator positivo. Então, eu queria mostrar para vocês e colocar, que eu creio que muitos já conheçam, que existe evidência empírica mostrando que são as importações que tornam as nações mais ricas. Ao importarem produtos mais baratos, as pessoas economizam dinheiro para gastarem com outros produtos e movimentar a economia. Qualquer redução de custo, de preço, de gasto que a pessoa ou uma empresa possa ter e que sobra, a gente pode movimentar com investimento em indústria, investimento próprio, varejo e outras coisas. Então, existe uma falácia em relação às importações, que é essa que eu gostaria de ressaltar nesse momento. E Adam Smith, famoso, é o pai da economia que todos conhecem, no século XVIII, dizia que a Escócia podia cultivar uvas e produzir vinhos, ao invés de importá-los da França. Entretanto, seu vinho ia custar 30 vezes mais do que o vinho francês. E cá entre nós, será que os ingleses teriam, ou os escoceses, seja lá quem for, do Reino Unido, teriam condição de produzir um vinho de qualidade tão excelente como o do francês? Então, muitas vezes a gente se pega naquilo que a gente chama sabedoria convencional. E aí eu gostaria de citar um economista, um jovem economista, Stephen Levitt, que escreveu um livro que alguns de vocês talvez tenham lido, chamado Freakonomics, o nome do livro dele, acho que foi traduzido dessa maneira em português, e que ele questiona tudo que hoje é considerado sabedoria convencional. Na verdade, nós exportamos para nos enriquecermos por meio das importações. Uma reflexão sobre esse assunto. Outra consideração errada é que as importações criam desemprego.
nós até colocamos aqui os empregos gerados através do Fundap, das operações das empresas importadoras e exportadoras daqui do Estado. Então, o aumento da atividade econômica associada às importações cria, de fato, empregos. Na nossa cadeia de comércio exterior, alguns anos atrás, nós contratamos uma consultoria de técnicos e professores da Universidade Federal do Espírito Santo para abrir essa cadeia de comércio exterior e chegamos à conclusão que, no total, existem aproximadamente 30 mil empregos que são decorrentes do movimento do comércio exterior, as importações aqui no estado do Espírito Santo. Em seguida, eu quero enfatizar o papel dos intermediários de comércio exterior. Na academia, as trading companies, as empresas comerciais, importadoras e exportadoras são chamadas de intermediários de comércio exterior. E aí, afinal de contas, intermediário de comércio exterior, trading company, qual o papel? É relevante ou não em relação a alguns países? Nós queremos citar aqui o exemplo da China, porque a China é a bola da vez, todo mundo fala da China, a China virou a segunda maior economia mundial, tem um papel muito importante no mundo globalizado hoje. Na China, por exemplo, as trading companies são responsáveis por cerca de 22% das exportações. Isso eu coloco aqui para pensar, para provocar, porque há 20 anos atrás a participação das exportações brasileiras no comércio internacional era 1,5, 1,4, 1,3, e nós aqui amamos o comércio exterior. Quando participamos de seminários no Rio, São Paulo e nas discussões, o Brasil nunca passa de 1,2%. Quer dizer, por um lado a gente fala, poxa, Marcílio, as exportações cresceram, as importações também cresceram, as correntes de comércio exterior do Brasil deram um salto, mas na verdade, infelizmente, o nosso crescimento não foi compatível com o crescimento dos outros países e dos nossos concorrentes. Então, nós temos muito que avançar nesse sentido. Então, os intermediários de comércio exterior são muito importantes, principalmente para facilitar e que a gente possa conseguir introduzir produtos nos países onde existam mais dificuldade para a gente conseguir ter sucesso nos mercados. Existe uma trading bastante conhecida, Li Fung, sediada em Hong Kong. Ela é responsável por conectar os fornecedores chineses para os compradores americanos, e esses compradores americanos, muitos de vocês que fazem viagem para os Estados Unidos, conhecem, eles fazem ligações, por exemplo, para Banana Republic, Gap, Abercrombie, Fitch e outros grupos de varejo do mercado americano. Então, queria ressaltar o papel das importadoras, dos intermediários do comércio exterior. E no Japão não é diferente, não. Em 1986, quando eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava na Companhia Siderúrgica Tubarão, de fazer um trabalho de 2 meses no Japão, eu tive a oportunidade de trabalhar muito perto das trades japonesas. Naquela época, elas representavam 80% do comércio exterior japonês. E as famosas que chamavam Sogo-shoshas. E ao atualizar esses dados, até para uma reunião recente em Brasília, em termos de empregabilidade, os jovens que se formam nas universidades japonesas, eles procuram principalmente trabalho. Em primeiro lugar, instituições financeiras, e em segundo lugar, ainda agora no século XXI, nas trading companies, que continuam tendo um papel bastante relevante. Voltando ao assunto da China, o que muita gente pensa é o seguinte: a China está tão forte, tão como economia, como corrente de comércio, que talvez a gente tenha uma ideia errada, que eles sempre exportaram mais, sempre importaram mais, sempre tiveram uma corrente de comércio mais forte, mais pujante que a nossa. Se vocês observarem nesse quadro aí, na década de 50, na década de 60, a corrente de comércio, olhando pelo gráfico vermelho e azul, Brasil e China estavam bastante semelhantes em termos de movimento de comércio exterior. A China, por sua vez, demorou 15 anos para se adaptar, a aceitar as regras e entrar na Organização Mundial de Comércio. E se vocês observarem, por volta do ano 2000, a corrente de comércio chinesa, que é a soma das exportações e importações, era 4 vezes maior do que a corrente de comércio brasileira. Se a gente olhar também na parte de baixo aí do gráfico, a China continuou crescendo a sua corrente de comércio. Volto a dizer, nós avançamos no comércio exterior. Hoje nós importamos mais, nós exportamos mais. Mas se a gente comparar com outros países, o meu questionamento, a minha preocupação é: será que a gente fez o suficiente? Será que existe alguma coisa, se olhar para frente, que a gente possa fazer de uma
maneira melhor. Então, o Sindiex, junto com os seus associados, junto com as entidades, a gente tem empenhado para poder incluir o trabalho das trading companies, porque nós acreditamos que o trabalho das empresas comerciais, importadoras e exportadoras, se for dado maior relevância, a gente talvez possa ter uma participação maior e contribuir, principalmente que as empresas micro, pequena, média empresas brasileiras possam participar nesse esforço maior de aumentar as nossas exportações. Então, um trabalho muito importante que saiu publicado numa newsletter da Associação de Comércio Exterior, AEB, mostrando o seguinte: por que as empresas comerciais, importadoras e exportadoras não exportam mais? Um dos motivos que a gente coloca, e esse é um fórum adequado para a gente pensar, quando uma empresa comercial importadora faz uma importação de insumo, ela não pode se beneficiar do regime de drawback. O regime do drawback brasileiro, que tem suspensão e isenção de imposto, a trade ou a empresa comercial importadora não está incluída, não pode se beneficiar do regime de drawback. Será que a gente deveria repensar isso aqui? Tem outra assim: contribuições sociais não incidem sobre empresas exportadoras, mas quando a exportação é feita de uma maneira indireta, ou seja, através de intermediário de comércio exterior, trading company, empresa comercial importadora, nós também não nos beneficiamos dessa isenção de contribuição social. Então, quer dizer, o Sindiex está aqui, nós estamos pensando agora, e tivemos muito sucesso numa recente reunião com a Coana em Brasília, onde nós solicitamos que fossem incluídas as empresas comerciais importadoras como operador econômico autorizado. O que é o operador econômico autorizado? O operador econômico autorizado tem todo o apoio da Organização Mundial Aduaneira, está sendo implantado no Brasil com o objetivo de, através de todo o controle, toda a segurança que merece e que tem que ser feito no comércio exterior, que possa proceder a facilitação no sentido de agilização de processo de importação e exportação. Esse é um dos nossos pleitos do Sindiex com relação às empresas comerciais, importadoras e exportadoras. Porque nós acreditamos que se nós venhamos a ter uma participação mais forte no comércio exterior, a sociedade, o país, é lógico que as empresas também, a gente fala o nome das empresas, a gente possa se beneficiar e o Brasil possa avançar com relação à participação maior no comércio exterior internacional. Agora também eu gostaria, depois desses 12 meses de trabalho, discorrer um pouco sobre o Sindiex. E ao falar sobre o Sindiex, eu me coloco a pensar numa reunião, num congresso que eu participei em Viena em 2009, onde estavam figuras representativas do mundo que discute acadêmico, profissional, que discute o papel de gestão. E naquele momento, um dos pesquisadores colocou um assunto que eu acho bastante relevante, que tem me perseguido em termos de ideia, sobre o futuro da gestão, o futuro de liderança. Então, quando nós assumimos a presidência do Sindiex com a nova diretoria, qual é o papel do CEO, qual é o papel do presidente, qual é o papel do gerente? Então, uma das principais características que foram colocadas nesse congresso bastante relevante em Viena foi o seguinte: um líder, a primeira coisa que ele tem que ter é integridade. Integridade que tem a ver com ser inteiro, ser o mesmo em todas as situações. Ele não dá para uma hora representa um papel, outra hora representa o outro. Então, quer dizer, a gente tem tentado ser coerente com essas ideias, esse princípio. E o que talvez seja muito relevante, se vocês me permitirem, eu vou falar a palavra em inglês, porque eu tenho procurado traduzi-la e talvez eu não consiga adequadamente definir. Accountability. Accountability, pega o Wikipedia hoje na internet, significa você prestar conta, se responsabilizar. Então, nesse momento, depois desses 12 meses de trabalho, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Prestar conta, mas no sentido de dizer o que nós fizemos, o que nós estamos progredindo, o que talvez a gente poderia fazer melhor. Logo de início, nós resolvemos elaborar o planejamento estratégico para o período 2014-18. Com isso, claro, tive que contar com o apoio de todos os meus colegas, que eu acho que o líder, de modo geral, ele é mais um maestro dentro de uma orquestração de gerenciamento. E dos nossos diretores, dos nossos associados, que deram uma contribuição fantástica. E nesse planejamento estratégico,
Eu tenho até a empresa que foi contratada, o representante dela aqui, se me permitir, eu vou citar a empresa, a Ibralog, ele nos honra com a sua presença. A primeira pergunta que nós fazemos é o seguinte: por que as empresas existem? E em seguida, por que o SINDIEX existe? A resposta para essas perguntas, eu costumo citar esse economista britânico, porque ele escreveu um trabalho seminal fantástico. Vários economistas aqui presentes devem conhecer o trabalho dele, do Ronald Coase. Ele escreveu um trabalho em 1937 e acabou ganhando o prêmio Nobel em 1991. Então, se hoje nós temos no século XXI as empresas, é mais ou menos assim. Os meus filhos me perguntam: como é que você conseguiu viver sem o WhatsApp? Como é que você conseguiu viver sem sair de casa sem o iPhone? Um dia eu saí de casa, quando eu estava na ponte, eu falei assim: eu vou voltar para casa que eu deixei o meu telefone celular em casa. Eu acho que quando a gente tinha uns 20, 15 anos atrás, eu não me permitia fazer esse tipo de coisa, que parecia: será que é sensato eu voltar para casa para pegar meu telefone? Eu não posso trabalhar sem isso. E por outro lado, esse exemplo que eu dou, que pode ser que no futuro a gente venha questionar, até com relação a por que as empresas existem, as empresas estão mudando, o mundo está mudando, e talvez a gente tenha que questionar esse modelo antigo do século XX, da formação de empresas, que talvez hoje esteja caminhando para uma maneira diferente. Segundo Coase, as empresas existem em decorrência dos custos de transação, ou seja, custo de busca, de informação, de encontrar fornecedores, de administrar contratos, negociação, ou seja, todos os custos que envolvem relacionamentos humanos. Então, naquela época, fica muito caro você conseguir todos os custos fora do mercado, por mais que falasse que o mercado fosse eficiente, e o mercado não era eficiente. Então, quer dizer, hoje, com a queda dos custos de transação, principalmente os custos de comunicação, novos modelos de empresas estão existindo. Então, o Ronald Coase deu um papel tão importante que hoje o impacto dele está sendo sentido no dia a dia da maioria das empresas. Semana passada eu perguntei para o meu estagiário de 21 anos se ele conhecia a empresa Kodak. Eu falei: não, acho que eu já ouvi falar. Eu falei: você já comprou alguma... Não é de filme para fotografia? Você já alguma vez comprou filme? Não, uma vez eu acho que eu comprei. Então, e por outro lado, um exemplo bastante interessante, o Facebook comprou a Instagram, o ano foi 2012, por $1 bilhão, né? E o Instagram tinha 18 funcionários. Kodak, no seu período áureo, tinha 120 mil funcionários. Então, quer dizer, esse é apenas um dos exemplos que a gente está... Outra coisa, já que eu falei sobre o iPhone, eu pego o meu iPhone e vocês olharem aqui na parte de trás, tem 8 palavras mágicas. E acho que isso tem a ver, tem importância com o nosso comércio exterior. Se vocês me permitirem, eu vou falar também. Porque eu falei: será que eu vou falar inglês? Geralmente, quando eu vou na igreja, né, católica, eu vejo que os padres fazem menção a algumas palavras gregas que a gente não tem conhecimento. Então, vou me permitir também falar inglês aqui, sem querer ser pernóstico. Designed by Apple in California, assembled in China. Projetado, desenhado, idealizado, criado pela Apple na Califórnia. Qual é o papel das empresas? Qual é o papel do SINDIEX? Então, ao responder essas perguntas, que são importantes pelo planejamento estratégico, ao indagarmos o motivo pelo qual o SINDIEX existe, entendemos que o sindicato deva ser um espaço onde as pessoas possam se reencontrar, para repensar o comércio exterior. O papel do CEO, o papel do presidente é estratégico. Mas o CEO, o presidente por si só, não é tudo. O que a gente tem pensado e discutido lá no SINDIEX, principalmente com a colaboração dos nossos colegas, a palavra-chave é colaboração. Unir forças para transformar. Esse é o nosso slogan. Ouvindo e captando os pontos de vista de todos os agentes. E principalmente, se a gente quer avançar, é nunca começar com a nossa posição, começar sempre com a posição dos outros. Essa é a cultura que está sendo implantada, que está sendo tendo continuidade no SINDIEX. E, em breve, relatos sobre as realizações nos últimos 12 meses, eu gostaria de dizer para vocês, porque também o CEO, o presidente, tem que prestar conta. Nós efetuamos 15 cursos ou eventos. E queria citar aqui a importância da colaboração, da participação com a Receita Federal.
que tem sido um parceiro fantástico, porque nós vivemos uma sociedade do conhecimento e nós temos que espalhar esse conhecimento para os nossos associados, para que a gente possa avançar e cometer menos erros. Os cursos atraíram nas dependências do Sindiec cerca de um número que a gente acha bastante interessante. 610 profissionais circularam pelo Sindiec nesses 12 meses. Ao se abrir para o mercado, e a gente fala de abertura do século XXI, a tônica, o tema é abertura mesmo, foram 136 reuniões técnicas. Se eu for citar as instituições, fomos muito bem recebidos no Rio de Janeiro pela Superintendência da Receita Federal, tivemos na Coana, tivemos na OEB, temos uma participação fantástica com as entidades do comércio exterior. Gostaria de citar o Centro Rocha, com seus representantes também aqui presentes. Entendemos que o comércio exterior, ele envolve importação e exportação, os interesses são comuns, e foram muitas reuniões com associados e não associados. Então, quer dizer, embora a gente coloque isso tudo, volta sempre um assunto muito importante para a nossa área, que é o Fundap. E eu gostaria de ressaltar aqui, refletir com vocês, que o Fundap é apenas a ponta desse iceberg. É a ponta do iceberg. De uma maneira quase pouco percebida, existe um grandioso trabalho feito por empresários de empresas comerciais. E eu, nesse aspecto, gostaria até de lembrar aquele filme, que não sei se vocês assistiram, Campo de Sonhos, Kevin Costner, que resolve construir um estádio de beisebol no centro-oeste, no meio-oeste americano, e que ele dizia basicamente assim: se você construir, eles virão. E com relação ao Fundap, com relação ao comércio exterior, eu ousaria dizer que isso não é o suficiente. Precisa o papel importante dos empresários, e aqui nós temos um dos empresários que talvez que em termos de longevidade profissional e intelectual nos honra com a sua presença. Eu não vou citar o nome das pessoas, porque eu posso ser deselegante com muitos amigos que estão aqui presentes, que têm feito um trabalho muito importante, mas vocês, ao falar pela longevidade do trabalho, vocês devem saber a quem estaria me referindo agora, e que com sua mala, com sua equipe e tudo mais, visita empresas em São Paulo, no Rio de Janeiro, para procurar atrair empresas e negócios para o estado do Espírito Santo, daí os 25 bilhões de reais nos 23 anos de aniversário. Então, nós temos um trabalho que é feito através de profissionais de conhecimento, empreendedorismo. E, por outro lado, nós temos também algumas ameaças, alguns desafios que foram vencidos, como o protocolo que foi assinado entre o Espírito Santo e São Paulo, que nos permite uma certa segurança a gente fazer importações na modalidade por encomenda. Nós temos alguns desafios também que estão colocados aqui. Então, trabalhar com o comércio exterior, o Fundap é apenas a ponta desse iceberg. Nós temos que discutir portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Nós temos que pensar nas modalidades de importação, talvez uma reformulação, uma modernização. E fico muito contente porque nós temos assistido que, falar em colaboração, os órgãos intervenientes. Agora, uma consulta pública foi feita para modernizar, por exemplo, o radar. Que sugestões as sociedades, os empresários podem dar e podem contribuir para que haja uma modernização na maneira que as empresas possam entrar nos negócios, abrir uma empresa de comércio exterior. Se eu colocasse do meu lado de empresarial, de trabalho, de empresas, para mim, quanto mais barreira de entrada, lembrando até Michael Porter, pelo contrário, tivesse, seria bom, porque ia proteger, que não ter muitos concorrentes para o meu mercado, para o meu trabalho. Mas eu não quero isso, não. Nós precisamos de mais negócios, mais pessoas, mais concorrentes, e de modo que todos possam colaborar nesse ambiente. Então, o que eu gostaria de dizer, que eu acho interessante para nós refletirmos, que há alguns anos, para se proteger de retaliações dos outros estados, a estratégia do Espírito Santo era de quanto menos falar, melhor. Hoje, será que existe transparência, privacidade, cursos abertos, softwares abertos? O Linux acabou através de aquele que a gente chama de open software, gerando a ferramenta para o Android que está presente na maioria dos telefones, dos tablets que existem. Então, nós estamos vivendo uma diferente realidade. Então, acredito que não caiba mais esconder uma ferramenta que tem sido capaz de promover o desenvolvimento e riqueza no nosso Estado. Estamos na era da transparência,
onde não existe mais privacidade. Hoje temos algumas plataformas que nos permitem forjar uma colaboração sem limites de espaço, distância ou lugar. As pessoas no mundo inteiro estão colaborando. A comunidade científica também. O genoma humano envolve pesquisadores em São Paulo, em Nova York, Paris, Londres, com benefício para a humanidade. O governo brasileiro está fazendo o seu papel também, pedindo a nossa participação, a nossa colaboração. Nós não podemos negar em participar. Não adianta ficar só reclamando, que muito que acontece hoje, que a gente acha que é burocracia, barreira tarifária, provavelmente tenha tido papel dos empresários para proteger os seus nichos de mercado. Nós temos que fazer uma meia-culpa nesse sentido. Mas hoje em dia, por isso que o Ronald Coase é importante, que ele falou em redução de custo de transação, redução de custo de comunicação e o mais importante, o custo de colaboração. Empresários espertos, inteligentes, conseguiram montar vários negócios baseados nesse custo de colaboração e redução de custo de comunicação. Eu poderia citar vários negócios novos que surgiram desde o Uber, Netflix, primeira página da Exame alguns tempos atrás, algumas semanas atrás. Nós estamos Airbnb. Então, cada dia parece que, principalmente no Vale do Silício, surge um empresário inovando com novas maneiras. E talvez o tamanho da empresa, o número de funcionários não seja tão relevante, porque a participação e a colaboração se encontram no mundo inteiro. Então, hoje, com a redução dos custos de colaboração, fazemos parte de uma geração de pessoas e indivíduos conectados em massa. E seria até interessante lembrar o exemplo de um dos maiores, considerado um dos maiores pensadores do século XX, eu vou citar o nome deles, e hoje todo mundo pode Google, verificar se é verdade o que o palestrante está falando. O nome do pesquisador chama Don Tapscott. Ele é canadense, é um dos maiores pensadores com relação ao impacto da tecnologia digital no mundo moderno. E na história dele, ele conta que ele tinha um vizinho, era um geólogo, que trabalhava numa empresa, e que o objetivo dele era procurar minas de ouro. E, na verdade, ele tinha um mapeamento, tinha feito uma pesquisa e era um trabalho sistemático contínuo. Ele resolveu inovar. Ele resolveu lançar uma competição dizendo o seguinte, botou na internet, através do web, para o mundo inteiro. Quem me ajudar a achar uma fonte segura onde eu possa achar ouro, eu vou dar um prêmio de $500 mil. Então imagina, apareceu geólogo, cientista, pesquisador, médico, matemático, engenheiro, falando sobre probabilidade de achar ouro. E ele finalmente, eu falei assim, Marcelo, você está inventando essa história, isso é um papo furado, para você querer justificar alguma coisa. Não é, vocês podem chegar, Don Tapscott, vocês olham na internet. Ele conseguiu, com uma dica só, achar, explorar, e a empresa dele, que varia, que tinha um valor de $90 milhões, passou a valer $10 bilhões. E aí, voltando, isso foi dessa madrugada de ontem para hoje, que eu estava pensando, das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, me veio à mente o seguinte, nós estamos com um problema de infraestrutura, porto. O comércio internacional é feito por navios maiores, navios de contêiner que carregam no maior de carga. E a gente sabe disso. O tempo de trânsito para Vitória, da Ásia principalmente, é maior do que Santos para São Paulo. Estamos perdendo a competitividade para Santa Catarina principalmente. Parabéns para os nossos colegas lá, eles têm conseguido alavancar depois daquele desastre, investir em infraestrutura. O frete internacional está mais caro. Então, voltando a falar sobre essa competição, eu usaria perguntar a vocês, será que não valia a pena lançar uma competição aberta na web para todo mundo, na China, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, os nossos amigos lá de Roterdã, de qualquer lugar do mundo? Será que vamos dar um prêmio, os empresários privados, para quem conseguisse arranjar uma alternativa, uma solução para o nosso frete internacional mais caro, talvez um frete dedicado, algum armador, alguma coisa que a gente não tenha pensado hoje, que a gente não tenha imaginado, que pudesse ter a colaboração da comunidade como um todo. Então, quer dizer, deixaria esse desafio, uma ideia, mas vocês podem surgir com outras. E o que eu gostaria de dizer, nós estamos num mundo em mudança, tem alguns perigos, muitas são as oportunidades. E como resolver tantas dificuldades nesse sentido? E eu gostaria de falar uma outra coisa também para vocês. Quando a gente olha de novo sobre o iceberg, sobre o Fundap,
Seria interessante até colocar e lembrar Francis Fukuyama. Francis Fukuyama escreveu um livro que ficou muito famoso e badalado, O Fim da História. Não é o fim do Fundap, não é o fim do comércio exterior do Estado do Espírito Santo. Nós precisamos procurar outras maneiras, parafraseando aqui o Francis Fukuyama mais uma vez, não é o fim da história. Nós precisamos procurar outras alternativas. Como resolver tantas dificuldades? Talvez com mais transparência, talvez com mais visibilidade. O mundo está ficando mais complexo, não complicado. Complexo é diferente de complicado. No antigo paradigma, as soluções surgiam de cima para baixo. No paradigma atual, há um envolvimento maior dos atores de todas as cadeias produtivas. Existe uma demanda maior porque as pessoas têm demonstrado através das manifestações no Brasil e em todo o mundo. As pessoas querem deixar de ser cidadãos inertes e participar nas decisões que afetam seu país. E é importante observar, caíram os custos de colaboração, mas caíram também os custos de divergência. Caíram os custos de divergência. Fato é que o mundo passa por mudanças radicais. Vamos dar um pouco mais de visibilidade, como nós estamos dando agora ao planeta Terra. A gente observa que a luz, a visibilidade é importante, se a gente pegar uma metáfora de biologia, para matar os germes, os micróbios. Sem a luz, a fotossíntese não existiria. Será que haveria vida na Terra sem luz? Vamos dar visibilidade, quem sabe utilizar como estratégia, dar mais visibilidade ao nosso comércio exterior e até ao nosso Fundap. Será que estamos acompanhando e fazendo uso de todo o potencial decorrente das mudanças que estão acontecendo no mundo? Será que estamos usando todo o potencial de colaboração mútua para a gente conseguir alternativas para esses nossos problemas que eu acabei de falar aqui, de calado, evasão de carga com os outros estados? Fato é, meus amigos, que estão perdendo competitividade e paramos de crescer. Se a gente olhar, eu não queria nem compartilhar com vocês os números do primeiro trimestre, as importações do Espírito Santo caíram mais do que dos outros estados. Será que estamos fazendo as perguntas adequadas? Em vez de perguntar o que nós estamos fazendo, é perguntar o que nós não estamos fazendo agora. O que nós podemos fazer? Será que o nosso comércio exterior também não é um reflexo da falta de visão, falta de vontade de mudar, enxergar novas realidades? Fato é que precisamos colocar luz sobre as nossas ferramentas de comércio exterior, de modo a ter transparência dos problemas, mudar a maneira de pensar. Transparência dos problemas, para encontrar soluções alternativas. Na verdade, a gente precisa se unir, como nós estamos fazendo, com todas as entidades, para que haja uma maior colaboração. Uma colaboração para que a gente possa conseguir a sustentabilidade nos negócios no Estado do Espírito Santo. Eu espero que eu não tenha cansado vocês. Eu espero que a gente consiga caminhar. E eu costumo dizer lá no Sindiex, quando as pessoas falam, poxa, tivemos uma ótima reunião. Isso não é o suficiente. Nós não devemos nos agradecer por uma ótima reunião, por um ótimo encontro. O que a gente deve colocar é o seguinte: o que nós vamos fazer segunda-feira? Muito obrigado pela paciência e pelo tempo.